Olá, me chamo Fernando Angelim. Hoje nós vamos dar continuidade na série Conselhos Importantes para Novos Cristãos. E o tema de hoje é Observe o Mundo com a Lente das Escrituras 1. A família. Nos dias atuais existe uma crise na família. O número de divórcios é alarmante. Gravidez fora do casamento, adultério, desobediência aos pais são temas rotineiros na atualidade. Por isso, precisamos lembrar de quem criou a família, qual o seu objetivo e quais suas orientações para cumprirmos corretamente o nosso papel. De acordo com Andreas Kostenberg, podemos definir família como um homem e uma mulher unidos em matrimônio, salvo no caso da morte de um cônjuge, mas em geral, filhos naturais ou adotivos, e de modo secundário, qualquer outra pessoa com parentesco consanguíneo. A família é uma instituição divina. As leis que regem a família e o papel de cada membro foram instituídos pelo próprio Deus. Não é algo arbitrário ou subjetivo. O Deus Trino, Todo-Poderoso, criou homem e mulher à sua imagem e semelhança e os orientou a procriar, encher a terra. Deu-lhes distintas responsabilidades e privilégios para viverem em comunhão uns com os outros e com Ele, cuidando da criação, obedecendo os seus mandamentos e glorificando o seu nome. Contudo, a primeira família desobedeceu a Deus. O pecado de Adão e Eva fez com que os seus descendentes tivessem uma natureza caída. Esses já nascem em pecado e têm uma natureza corrompida. Uma vez nascidos mortos em delitos e pecados, tendo o diabo por pai, os homens só possuem capacidade por si mesmos para cegamente se submeter às vontades e às obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E estas, consequentemente, têm se tornado motivo de destruição de várias famílias. Logo, entendemos que o principal inimigo da família é o pecado. Após a queda da primeira família, Deus estabeleceu as consequências que cada um sofreria. A mulher teria dores na gravidez e o seu desejo seria para o seu marido. E o homem teria que trabalhar mais arduamente para conseguir o seu sustento. Entretanto, o Senhor também apontou para o Redentor da família, Cristo, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Se nos arrependermos e crermos em Cristo, essa é uma evidência de que nascemos de novo, que fomos regenerados, selados pelo seu Espírito Santo e agora temos condições de combater o pecado. Isso não quer dizer que, se formos cristãos, não vamos ter dificuldades no casamento ou na família, e sim que o Senhor nos dará condições de enfrentá-las, não na nossa força, mas na dele. Sobre isso, concordamos com o reverendo Augusto Nicodemos na seguinte citação: o divórcio é aparentemente o caminho mais fácil e rápido para resolver o problema de um relacionamento conturbado. No entanto, os cristãos enveredam pelo caminho mais longo e mais difícil do aprendizado, do quebrantamento, da renúncia e da reconciliação. Em Cristo, portanto, encontramos tanto a redenção quanto a santificação da família em sua palavra. Ao longo de todo o Antigo e Novo Testamento, nós vemos a preocupação do Senhor com essa entidade, comprovando tal fato a preciosidade de tal instituição aos olhos do Senhor. A carta de Paulo aos Efésios é um grande exemplo disso. Lá, de maneira nítida, encontramos ordenanças, a santificação e a obediência ao Senhor no seio familiar, nos servindo como reorganização, reestruturação da bagunça ocasionada pelo pecado. Encontramos na primeira parte da referida carta a doutrina. O evangelho é pregado e em seguida uma parte prática, a reação daqueles que creem nessa mensagem. Nessa segunda parte encontramos preciosas instruções sobre os mais diversos aspectos da vida, inclusive sobre esse tema. É importante notarmos que antes de falar a respeito do papel das esposas, maridos e filhos, o apóstolo Paulo dá as seguintes orientações: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sendo assim, entendemos que as instruções subsequentes devem acontecer nesse contexto. Cada um só poderá realizar corretamente o seu papel pelo poder do Espírito Santo. Muitas vezes atribuímos os conflitos em nossas casas às outras pessoas. Por diversas vezes em aconselhamentos de casais costumamos ouvir: eu fiz isso porque ela começou, e vice-versa. Parecem adversários. Contudo, geralmente não observam que apesar da atitude do outro, podemos reagir de forma diferente se estivermos cheios do Espírito Santo. Na carta aos Gálatas, Paulo ilustra a ação do Espírito Santo na vida do cristão como um fruto de 9 gomos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A vida de um cristão verdadeiro deve refletir essas características em alguma medida. Porém, devemos buscar ser cheios do Espírito Santo para que venhamos vê-las mais plenamente em nossa conduta, ao ponto de amarmos incondicionalmente, estarmos alegres e em paz, independente das circunstâncias, confiantes no Senhor, pacientes nas tribulações e com as falhas dos outros, amáveis e com disposição para fazer o bem ao próximo, fiéis à aliança feita com Deus e com o cônjuge, mansos ao ponto de conseguir até suportar provocações sem revidar com grosseria. E por fim, temos domínio próprio para não tomarmos decisões precipitadas, não agirmos de forma descontrolada ou falar sem pensar. Essas são características que só podem ser produzidas por uma ação do Espírito Santo em nós. Diante disso, entendemos que por meio do Espírito Santo somos capacitados para agir de forma adequada com o próximo e obedecer os mandamentos do Senhor, tanto em família quanto em qualquer outro lugar. Logo, devemos reconhecer a nossa dependência do Senhor em todas as coisas, a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, clamar por isso em oração, mergulharmos na palavra inspirada por Ele e tomarmos cuidado para não entristecê-lo com uma vida de pecados sem arrependimento e confissão. Nós ainda vamos dar continuidade a esse assunto para não ficar muito longo. Vamos dividir esse assunto em alguns vídeos, então não perca o próximo. Se você gostou, já sabe, né? Dá um joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau!